controlada por uma empresa italiana. Essa empresa italiana colocou a Gás Brasiliano, empresa paulista de distribuição de gás, à venda. A Petrobras ofereceu o maior preço. A segunda colocada é uma empresa privada japonesa e a outra é uma empresa privada, a terceira uma empresa privada nacional. Mesmo dando maior preço à Petrobras, por que é que a agência reguladora e a secretária de Energia aqui de São Paulo não são favoráveis à compra? São os únicos que não são favoráveis. A secretária, o governo do Estado e a orientação do governo. Eu gostaria de entender, primeiro, porque o preço é maior, e segundo, porque a Petrobras, se gosta tanto da Petrobras, deixa ela comprar. Obrigado, candidata Dilma. Candidato Serra, o senhor tem 2 minutos para responder. É uma pergunta oportuna, porque permite que a gente volte ao tema que eu estava levantando em relação à privatização. O que acontece, de fato? É que, na véspera da eleição, vem o PT, vem a candidata e colocam no centro a questão de privatização por uma questão puramente eleitoral. Não tem nada a ver com os problemas atuais do Brasil hoje. Hoje não há na agenda do Brasil empresas para serem privatizadas. Tem empresas, isto sim, para serem estatizadas. Em que sentido? São empresas públicas que o governo é proprietário, mas são usados para fins privados, de um partido, de um grupo, de uma turma, como acontece, inclusive, infelizmente, na própria área da Petrobras, que é toda dividida, diretoria para tal partido, empresa de BR distribuidora para tal força política, dizem até que é para o ex-presidente Collor, que é entusiasta, apoiador da candidata Dilma, e por aí vai. Na verdade, não são questões reais. No que se refere a telecomunicações, por exemplo, a candidata Dilma disse que achou a privatização feita muito boa. Aliás, não poderia dizer de outra maneira, porque foi o que trouxe telefone para o Brasil. O PT, na época, foi contra. Era o país do orelhão que nós teríamos virado. Ou seja, não se teria telefone hoje em casa, telefone celular, como se tem. Hoje, o telefone chegou a todas as famílias, graças a essa medida de abertura de telecomunicações ainda nos anos 90. E várias outras questões. Vejam o caso dos Correios, que são permanentemente degradados, é uma empresa estatal que era boa, pelo fisiologismo, pela roubalheira, pela corrupção. Essas que são as questões verdadeiras. E o governo de São Paulo não é dono da Gás Brasiliana, nem tem autoridade. Candidato Serra, infelizmente seu tempo acabou. Candidata Dilma, a senhora tem 2 minutos de réplica. O governo de São Paulo não é dono da Gás Brasiliana, mas ele pode impedir a compra da Gás Brasiliano pela Petrobras. E é isso que tudo indica que eles fizeram, tentando, junto ao CAD, impedir que a Petrobras compre a Gás Brasiliano. Então, é aquilo. Fala-se de um jeito, agora age-se de outro. Então, eu me pergunto, nesse caso da Petrobras, o preço é maior. O preço é maior, isso é muito importante saber. A Petrobras ofereceu o maior preço pela Gás Brasiliano. A segunda colocada é uma empresa privada japonesa, portanto, uma empresa internacional. Se não for a Petrobras a comprar, será essa empresa internacional. Veja bem, então, prefere-se uma empresa privada japonesa, a agência reguladora do Estado de São Paulo e a secretária de Energia, isso foi publicado pelo Valor, preferem essa empresa privada à Petrobras. E com isso fala-se que gostam muito da Petrobras. Gostam tanto que tentaram mudar o nome da Petrobras, o governo do candidato Serra, mudar o nome da Petrobras, tirar aquilo que é brasileiro, que é o Brás. A coisa mais brasileira era o Brás. Tirar o Brás e botar Brax, no intuito de agradar o mercado internacional para captar dinheiro. Eles, de fato, conseguiram captar dinheiro, venderam as ações ordinárias da Petrobras por 5 bilhões. Nós aumentamos o controle da Petrobras, passamos para 48%, quando eles tinham chegado só a 31%, e, além disso, captamos 70 bilhões, ou seja, não perdemos
um tostão, ganhamos 70 bilhões e ainda aumentamos as ações. A diferença é essa. Obrigado, candidata Dilma. Candidato Serra, tréplica de 2 minutos. Fato interessante, que talvez os telespectadores tenham tomado conhecimento. No segundo turno, com a melhora da minha situação nas pesquisas, muito claramente, inclusive toda a imprensa publicou, as ações da Petrobras aumentaram de valor. Ou seja, qual é a questão básica? Eu diria que a plateia evitasse manifestações, por favor. Qual é a questão básica? É que a desconfiança quanto à solidez da administração da Petrobras é tamanha que o preço dela, que vinha caindo, se recuperou parcialmente. Vejam só que interessante. Segundo, é muito importante, eu quero lembrar aqui, o presidente do PT, o presidente Dutra, ele deu uma entrevista elogiando a lei que foi aprovada no governo Fernando Henrique a respeito do petróleo. Ele atribui o crescimento que aconteceu na produção a essa lei, lei a qual o PT se opôs, como o PT se opôs também a várias outras coisas. Eu já comentei isso, a Dilma nunca comenta, ela sempre finge que o assunto é de outra esfera. Ela elogiou a abertura, a privatização na área de telecomunicações. Nunca abre a boca. Hoje, um mecânico, um eletricista, um marceneiro podem receber telefonema enquanto estão trabalhando. Se dependesse do PT, teria que ir no orelhão da esquina, porque eles eram contra esse processo. Isso tudo é muito importante que se explique. Por outro lado, eu volto ao tema. O que eles costumam fazer com empresas estatais? Privatizar de acordo com os seus interesses, para a turma, para partidos, inclusive para o Collor, para este, para aquele, entregando pedaços das empresas, que são usadas como se fossem privadas. E isso eu vou acabar. Empresa estatal vai ser estatal de verdade para o povo brasileiro. Obrigado, candidato Serra. Eu queria pedir aos convidados que evitassem manifestação por uma questão de justiça, de equilíbrio entre os candidatos e por cortesia com o telespectador. E agora, o candidato Serra tem o direito de fazer a sua pergunta em 1 minuto para a candidata Dilma. Por favor, Dilma, candidato. A questão da droga é fundamental no Brasil. A penetração da droga, do crack, na nossa juventude é fatal. Estima-se que 600 mil brasileiros hoje sejam dependentes da droga. É um problema gravíssimo. Uma questão fundamental é que a droga entra livre no Brasil. Não há guarda de fronteiras, coisa nenhuma. Entra o contrabando de armas e de drogas à vontade. Eu até levantei antes que a Bolívia, grande parte da droga vinha da Bolívia, e que o governo boliviano era meio conivente, porque deixava a exportação de droga ilegal vir para o Brasil. Isso causou um tremendo alvoroço. Mas é tão verdadeiro que o presidente Evo Morales, amigo do atual governo, reconheceu que há muito contrabando de droga, e a droga, a gente sabe, vem para o Brasil. Além do mais, da fraqueza do enfrentamento, há fraqueza no enfrentamento do problema dos dependentes químicos. Candidato, obrigado. Candidata Dilma, a senhora tem 2 minutos, por gentileza. Veja bem, vamos comparar então o que nós fizemos nesse governo com o que foi feito no governo do candidato Serra, o governo FHC. Nós investimos em segurança 2,5 vezes mais que o governo Fernando Henrique Cardoso. Nós recuperamos a Polícia Federal, reequipamos, tornamos a Polícia Federal um órgão efetivo de combate à droga, inclusive. Criamos a Força Nacional de Segurança Pública, melhoramos a relação entre o governo federal e os entes municipais, fazendo o quê? Construindo as condições para que houvesse uma segurança pública de melhor qualidade. Há muito o que fazer. Agora, o candidato Serra vive falando que ele tem uma política de tratamento com clínicas especializadas. Sabe que no estado de São Paulo tem 300 mil viciados em droga. E ele disse, me corrigindo, num outro debate, que eles têm 300 vagas. Ora, se levar 3 meses para tratar, e 3 meses é muito pouco, porque uma pessoa viciada em crack leva, no mínimo,
tem um ano de tratamento, ou vão colocar 10 meses, mas se for um ano, vai levar um século para o candidato Serra tratar os drogados de São Paulo. Então, a política antidroga no governo do presidente Lula é uma política que nós controlamos as fronteiras, não só através dos policiais da Polícia Federal, mas através também de sistemas de monitoramento, como os aviões israelenses de controle remoto que permitem um policiamento da fronteira.